culturais que seria o indicado para lecionar astronomia cultural. É o professor de ciências que deveria ser indicado? Vocês estão vendo que pela linha que eu argumento aqui, não é. É mais indicado um professor de humanas para astronomia cultural do que o de ciências. Mas, enfim, se for feito aquilo, isso implica a reformulação de mentalidade, reforma curricular, rearranjo em vários níveis, que estão além do escopo dessa discussão. Então, nós temos um sério problema em aberto, essa importante área de formação do cidadão. Quer dizer, e a solução parece não ser simples, mas a gente deveria unir forças para buscá-la. Eu acho que meu tempo acaba aqui, e eu não vou... aqui eu ia falar de um fio de esperança que parecia que existia, no segundo, porque isso daqui foi em outubro do ano passado. Parecia que existia, porque, bom, afinal de contas, tinha uma base nacional comum curricular sendo discutida, aberta à participação. Aquilo tinha um monte de problema, um monte de lacuna, mas, bom, está sendo para ser discutida, né? Então, aqui eu ia trazer esse tipo de discussão, que eu trouxe lá, né? Dizendo que como é que estava a coisa e que eu tinha constatado omissões significativas naquela versão inicial e que na verdade ela nem atende às exigências da Lei 11.645, né, que determina a inclusão de conteúdos de culturas indígenas e afrodescendentes. A vertente que aparece das culturas indígenas e afrodescendentes é apenas aquela que pega o recorte cultural. Não é a que pega o recorte epistemológico dos etnoconhecimentos. Portanto, a gente vê a deformação já de quem concebeu esse processo todo, não é? E aí eu citava como completa ausência naquela base. Em ciências humanas, que pega todo o ensino, a educação básica. Nada de antropologia, nada de etnografia, etnologia, nada de etnoconhecimentos, conhecimentos tradicionais, nada de quilombo, griot, profeta. E indígenas e afrodescendentes apareciam dentro das disciplinas de geografia e história, claro, e tudo também, por causa da lei, mas sem atentar para o estudo e valorização dos etnoconhecimentos daquelas diversidades de cultura. E nas ciências da natureza não aparecia nada disso. Nada de astronomia cultural, astronomia e cultura, etnoastronomia, aquastronomia, astronomia e história, astronomia indígena, afrodescendente, nada. Apenas em física, veja, tinha lá uma citação, constelações em diferentes culturas e cosmologia indígena brasileira. Sabe como que o professor de física é formado? Vocês imaginam o professor de física lecionando isso? O que é que sai? Então, ela estava prevista para entrar em junho, não entrou, teve uma série de críticas, mas ainda hoje, em julho, nada disso consta. Fui lá de novo ver na segunda versão revisada que foi publicada, etc. Nada disso, e continua oficialmente ausente. Vai continuar oficialmente ausente da próxima geração se a gente não intervier. Ainda tem uma abertura para intervenção. Eu sou pessimista, mas tenho a dizer que tem uma abertura para intervenção, tá certo? E o como da astronomia cultural eu não vou me deter. Eu vou falar que eu vou deixar isso para amanhã, porque inesperadamente me apareceu uma oportunidade que não estava prevista, que é a abordagem antropológica na prática pedagógica. Houve um problema, eu fui convidado para essa mesa redonda, mas houve um problema, infelizmente, com os organizadores, de financiamento. Não sei se vocês já ouviram falar que não está mais sendo financiado questões ligadas à educação, à ciência, encontros acadêmicos e tal. E eles foram diretamente afetados e perguntaram se eu poderia ajudá-los. Então amanhã eu vou fazer uma palestra, amanhã de manhã, quem está interessado, os interessados estão convidados, aí eu vou abordar isso. E nesse trabalho da RELEA de julho do ano passado, Astronomia Cultural nos Ensinos Fundamental e Médio, eu aprofundo essas discussões. Então, agradecer aos conhecedores tradicionais de Carnaúba dos Dantas pela generosidade e ensinamentos, aos organizadores desse evento pela oportunidade, em particular ao Paulo Sobreira, pelo convite e providências mil.
a FAPEG, a Federal de Goiás, e a vocês pela atenção. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Então, antes de pular, né, em cima da humanidade do Jaffa ou do Luiz aqui, eu convidaria vocês a, primeiro, agradecer as exposições e, segundo, que nós vamos abrir o diálogo, né, para questionamento que tem que, ou seja, tanto perguntas quanto colocações da então, primeiro, evidentemente, Marcelo Mita. Já foi comentado o consumo de jogos, livros, filmes, né? Eu queria levantar um outro ponto, que é o consumo de notícias. A gente teve uma revista chamada Astronomia Brasil, que era uma versão de uma revista americana. E ela teve algumas edições de pararam. Na época eu cheguei a conversar com o professor Simon Tsura, que fez parte do projeto, e uma das questões era a questão cultural, que nos Estados Unidos esse consumo de notícias de astronomia era mais comum, fazia parte da cultura deles, pelo fato de terem mandado homem à Lua, investirem em naves, etc. E aqui no Brasil não era vendável, de certa maneira. Mas, recentemente, isso que eu queria colocar para a discussão, tem havido um aumento desse número de notícias envolvendo a ciência, principalmente a astronomia. E se comparar com outras áreas que têm mais pesquisadores no Brasil, como física, biologia, o número de notícias envolvendo a astronomia é muito maior. Tá? Isso é recente, tá? São poucos anos que está acontecendo isso no Brasil e não tenho visto pesquisas a respeito. Tá? Então, inclusive, eu queria propor, o pessoal que talvez esteja interessado nesse fenômeno, agora não sei o que está acontecendo, se a população brasileira está interessada nesse tipo de assunto e por isso que tem aparecido mais, ou talvez seja alguns jornalistas que estão jogando isso e eles estão aparecendo como matéria de destaque, que antigamente essas matérias ficaram atrás do jornal, agora aparece a primeira página e quase diariamente tem notícias, né? E não só notícias de estrangeiro, mas estão divulgando também pesquisas de pesquisadores brasileiros também. Então, eu acho um fenômeno novo e interessante aí na cultura. Eu acho que, como você falou, não tem de fato estudos, não é? Métricas para medir exatamente se aumentou ou não aumentou. A percepção é que sim, né? Eu acho que a mídia jornalística, em particular, ela é muito atenta ao que as pessoas consomem, porque como ela é rápida, então, de fato, deve estar havendo um aumento de interesse, sim. Publica a notícia hoje, ele já sabe se teve o retorno amanhã, então, ou no mesmo dia. Deu retorno, vou publicar outro, ou vou publicar outro. Então, eu tenho a impressão que isso pode ser um indício, mas, de fato, acho que teria que ser feita uma pesquisa, e aí, quem é profissional para pesquisar isso? Talvez alguém da área de jornalismo, ou alguém da área de comunicações, na área de jornalismo científico, que pudesse estar examinando esse fenômeno. Agora, com certeza, é vendável. Nos Estados Unidos sempre foi mais vendável, né? A corrida espacial vendeu muito, né? Talvez no Brasil esteja começando a ter um movimento desse tipo. O porquê não sabemos, né? Exatamente também não sabemos. Mas eu concordo que é algo a ser examinado. E a notícia também é um produto comercial para vender. Muito bem. Cristina, se quer problemas técnicos. Bom, já que tem microfone, posso ficar sentado. A minha questão, assim, bom, em primeiro lugar, parabéns. Eu acho que a equipe que também
colocou vocês dois juntos, porque eu acho que são visões bem complementares, de certa maneira, são visões diferentes, mas complementares, olhando para coisas distintas dessa perspectiva cultural. A minha questão, acho que é talvez para ambos, mas eu acho que mais o Jafelice. Eu não sei se chegou até você um pouco das cartas que vieram de alguns físicos reclamando da base nacional sobre a presença principalmente da astronomia cultural. Isso foi enviado, acho que pela SBF, se não me engano, e isso teve grande repercussão, pelo menos no Instituto de Física da USP. A gente teve uma série de propagações dessa carta, né? Foi algo bem triste de ver. E, ao mesmo tempo, isso acarretou numa mudança muito direta na base, de uma diminuição daquilo que a gente via numa primeira versão da base, que foi ou eliminado, ou, enfim, quase que eliminado na segunda versão. Eu queria... E aí, depois de ouvir você falando sobre essa questão da indefinição de quem seria o profissional para lecionar, ou para, enfim, de alguma maneira estar responsável pela temática, eu acho que isso me deixa até mais preocupada, porque no sentido de que, de fato, eu concordo de que a gente não tem um profissional para isso, assim como a gente também não tem um profissional que vai trabalhar com várias outras temáticas. A própria astronomia a gente já sabe que ela não tem, né, uma formação inicial necessariamente feita na escola, na formação de professor. E aí a minha questão é um pouco nessa direção, quer dizer, será que jogar isso, né, no ventilador, essa indefinição, não dificulta mais a inserção dessa temática em propostas? Porque a gente está um pouco, né, colocando o problema já, né, e sem solução. A gente não tem solução para outros, mas a gente não coloca isso tão evidentemente. E um pouco era essa questão que eu queria que você trouxesse, né, e se aprofundasse aí. Você conhece a carta? Conheço. Poderia ampliar para ter exatamente qual era o argumento principal contra a inserção do físico? Bom, o argumento principal de certa forma, estava nas entrelinhas do que eu falei, né? Quer dizer, do ponto de vista dos físicos, humanidades e astronomia cultural entra nessa linha, ela só prejudica a formação do professor de física. Nossa, do físico nem se fala, mas do professor de física já prejudica. Então, qualquer um que tenha participado de reformulação curricular, grupos de núcleo docente, etc., para reformar licenciatura, por exemplo, sabe a pressão que sofre para que seja tirado a disciplina de História e Filosofia da Ciência, ou então, se não dá para tirar, para que seja diminuído o número de créditos, instrumentação para que seja diminuído, qualquer coisa que possa ter interface. Então, o teor básico da carta é nessa linha, quer dizer, aquilo lá, além de ser um absurdo, atrapalha. Mas veja bem, Cristina, o problema existe. Então, eu vejo a questão diferente. Se eu vejo o problema e ele existe, não trazê-lo à tona, eu consideraria, da minha parte, alta irresponsabilidade, porque ele existe. Se ele não vem à tona de uma perspectiva problematizadora que eu estou trazendo, para ver se a gente reflete junto, ele pode, já que ele está passando despercebido, ele pode ir causando estragos subterrâneos que, quando ele aflorar, vai estar podre demais. Então, o problema existe. Eu acho que se você, quando se defronta com um problema, ele te faz recuar mais ainda, então acho que a sua convicção estava fraca.
eu sei que não é o seu caso, né? Mas você está trazendo o tema à tona, aí eu estou falando para plateia diversificada. Então, se você já recua, então alguma coisa ainda não estava esclarecida. Ao contrário, eu acho que tem que ser esclarecido isso. E como eu disse, se a gente acha que é o professor de astronomia que deve abordar isso, a gente tem que investir na formação dele de uma maneira diferenciada. Quer dizer, ele precisa ter mais antropologia, ele precisa ter trabalho de campo em antropologia, ele precisa ter contato com o antropólogo, ele precisa entender uma outra forma de ver o mundo, são outros métodos, são outras concepções, ele precisa ter isso. Ele não pode ser iludido pela palavra astronomia, ele não pode continuar achando que os Dessana, no noroeste do Amazonas, tem uma astronomia. Como assim? Para nós, astronomia, olhar para o céu, olhar para o céu em astronomia, nós ocidentais, olhar para o céu é um fim em si mesmo. E o céu está lá, é o objeto, e o sujeito está aqui, completamente separados. E por aí vai toda a ladainha da ciência. Mas isso não existe na astronomia cultural, que está lidando com os conhecimentos tradicionais. Então, ele ser desavisado sobre esse tipo de coisa vai criar nele uma distorção, vai criar nele uma formação assim, olha, hoje a gente vai falar da astronomia dos Bororó, né? Mas vocês entendem, né? E logo depois ele vai relativizar que aquilo lá, na verdade, é um engano, é uma distorção, quer dizer, ele vai querer respeitar. Quando você quer respeitar o outro, já é um problema, assim, nesse sentido, porque ele já não é seu igual, ele devia ser seu igual. Mas você não enxerga ele como seu igual, você enxerga ele como, bom, ele é primitivo, né? Ele não chegou lá ainda, tal. Isso é que é o problema. Então eu acho que nós temos esse problema, ele deve ser trazido à tona. Eu concordo que ele é sério, eu concordo que a gente já tem problema na formação do professor de astronomia, o que diria da astronomia cultural. Mas eu acho que a gente devia enfrentar, olhar de frente esse problema e procurar a solução para ele, porque também eu sou otimista. Apesar do problema e da gravidade dele, eu acho que tem solução, que pode ter solução, se a gente estiver disposto a esse diálogo interdisciplinar real, com a antropologia, pelo menos, e fazer essas experiências, né? Sair a campo fazendo as coisas, né? Não precisa rolar nu no mato, embora é bom, mas você pode avançar nisso. Essa fala eu falei só para o Bretones. Não, eu acho que é um postulado. A astronomia é importante para as relações humanas. Desculpa, você já respondeu? Bom, eu sou o próximo. Sim. Bom, primeiro eu queria lembrar, pedir mais uma vez para os participantes da mesa, que o Sobrinho deve ter avisado, mas não deixem de fazer um trabalho completo sobre cada uma das falas, né? Que vai valer a pena a gente ler isso no completo, tá? Agradecer, muito obrigado, dar os parabéns. E já que vocês me provocaram, né, agora vem a minha revanche. Eu queria saber o que o Jorge acha dessa coisa toda. Jorge, por favor, em 2 minutos, fale pra gente o que você acha. Já que eu fui empossado como representante da mentalidade eurocêntrica, da ciência dura e toda aquela coisa, né, com muito orgulho, por sinal, porque aqueles que não me conhecem podem pensar que estou aqui em um papel de educador, mas nada disso. Eles me puxaram para dentro da educação, porque eu sou um dos caras que acham que a educação e a astronomia, não a astronomia cultural, da qual eu já falou, mas mais na linha do Luiz, hein? Ou seja, que a educação e a astronomia, lato sensu, é uma parte importante. Agora, eu tinha uma colocação a respeito, eu até mais nada, essa separação, ou até essa caracterização da astronomia cultural como parte da antropologia e das ciências humanas, independentemente da astronomia, eu concordo plenamente com isso. Mas eu não deixo de observar que trazer para a sala de aula esse problema pode causar também outras histórias que não foram consideradas. Por exemplo, toda a lista que você colocou numa linguagem meio esdrúxula, que evidentemente eu desconheço até pela minha origem, mas uma fala popular, está cheia dessas coisas. Os fatos que elas escrevem são totalmente falsos. E você pode ir mostrar que isso não acontece, que a galinha não tem os pintinhos, porque já aconteceu várias vezes que os astrônomos duros, alguns deles, disseram, bom, vamos ver se funciona. E as coisas não funcionam.
Então, houve experimentos de plantar plantinha, lua cheia, medir, não aconteceu absolutamente nada, você corta o cabelo quando bem entender, tudo bem, e por aí vai. Então, agora eu me pergunto, não postulado que você aproximar as comunidades, né, pode também provocar conflito, por exemplo, com a racionalidade da ciência. Por exemplo, quando a pessoa tem que observar que um postulado chamado tradicional, né, ou vários disso aí, entra em conflito com observações ensinadas ou passadas, né, pela astronomia tradicional. Então, além dos problemas metodológicos, eu vejo um postulado de que essa visão vai trazer uma melhora significativa, uma emancipação cultural, um monte de coisa aí, que eu acho que são postulados. Antes de mais nada, não me convenço em absoluto que trazer essa problemática para a escola realmente seja uma lufada de liberação de vai saber o quê, porque eu não acho que tenhamos que nos liberar de nada em particular, e receio da colisão, né, de aquelas visões tradicionais com outros fatos objetivos que também existem, tá? E que não são conteudistas, são secos no sentido cultural, mas que servem dúvidas. Então, eu queria saber como você, se tem um sincretismo de tudo isso, se tem uma síntese, se tem A resposta é completa, mas começo dizendo que o que você considera fatos objetivos, para mim é apenas uma outra construção. A ciência é uma outra construção cultural. Então estamos em problemas sérios. Claro que estamos. O fato de você considerar a ciência como uma construção, somente uma construção cultural, colide violentamente com as leis da natureza. Porque você pode se jogar pela janela e vai observar que cai com uma aceleração constante. Exato. Então, tudo bem. Então, esse é um exemplo típico. Não pode ter um exemplo melhor do que a mentalidade. De preferência do terraço. Então, esse é um exemplo típico. Bom, eu fui impulsado como representante da exatamente. Então, o que ele traz à tona é importante, porque eu acho que essa problematização tem que acontecer, eu acho que esse ponto é muito importante. Já deu para perceber o quanto que a gente já discutiu a respeito. E é importante porque nós estamos trazendo à tona, por exemplo, quando ele diz, não, você vai lá e faz a experiência, quer dizer, ele está impondo uma forma de ver o mundo. Não, mas como assim impondo? Não é a nossa forma? Não, como a nossa forma? Sim. Você está sentado na capital de São Paulo e desconhece a multiplicidade e diversidade que existe no Brasil e você quer colocar a mesma coisa? Então, mas esse foi o trabalho de quem fez a catequese. Esse é um processo de catequese. É um processo de catequese que você quer fazer travestido de educação científica? É isso que você quer fazer? Extirpar outras formas de conhecer? Não, agora estou com a palavra. Tudo bem, mas eu quero direito à réplica. Então, não, porque em muitas práticas é isso que acaba acontecendo, quer dizer, esse chamado processo de enculturação, na verdade ele é um processo de doutrinação, só que é travestido com outras palavras aceitas por certos grupos. Então nós temos sim um problema sério aqui que a gente tem que enfrentar. Então quando você diz, não, você vai trazer esse tipo de coisa à tona para o aluno e você vai conflitar ele com a racionalidade científica. Não, tomara que ele ficasse conflitado com a racionalidade científica. Ele precisa perceber o que existe de construção nela, ele precisa perceber a alternativa que ela representa, e não a finalidade, não o absoluto. Ela é uma alternativa possível que está dando nisso, naquilo, que tem a sua matiz cultural claramente. Ele precisa ter isso, porque senão ele está recebendo aula de religião. Senão ele vai estar recebendo aula de religião, é doutrinação. Então ele precisa ter esse espírito crítico. Claro, vocês vão me devolver, não, mas o professor não está nem preparado para os conteúdos, quanto mais para essa discussão de caráter sociológico da ciência. Bom, nós temos vários problemas em questão, mais uma vez parecido com o que eu respondi para a Cristina. Nós temos esse problema, então nós não vamos trazê-lo à tona. Então o indivíduo vive lá com aquele tipo de conhecimento circulando ele, e eu não estou falando
do centro da capital de São Paulo, ele vive lá com isso, e esse tipo de coisa não pode ser problematizado na escola. Se for problematizado, é para logo depois ser ridicularizado como absurdo, para prevalecer essa ideia que existe, que na verdade também é construída. Então, veja, nós temos aqui o problema básico que eu resumiria é o seguinte: nós estamos lidando com diferentes sistemas de conhecimento que são incomensuráveis. Existe uma incomensurabilidade. Então, se você vai trazer diferentes sistemas de conhecimento com essa incomensurabilidade, a la Feyerabend, então se você vai trazer esse tema à tona, você precisa fôlego e enfrentar isso. E eu acho que isso deve ser trazido à tona. Nós temos essa incomensurabilidade e nós temos essa multiculturalidade e diversidade epistemológica existente. Eu sei a solução? Eu não sei a solução. Eu acho que a gente tem que continuar discutindo e dialogando. Isso daqui é um diálogo, viu? Posso? Bom, muito obrigado, mas o que você argumentou é exatamente o contrário do que eu queria dizer. Então eu vou esclarecer isso. Eu me criei num campo, na Argentina, nos Pampas, onde aquele tipo de conhecimento tradicional, por exemplo, da existência de cobras que andam à noite, sobem nas árvores, por aí vai, abunda. Eu me lembro de criança, né, com uma mentalidade racionalista, assim, estranha, né, de cidade, como se diz, ter confrontado, por exemplo, encontrar uma cobra morta e mostrar para você, me mostra onde está aquele espolão que você está mostrando. E aí o cara disse, não, essa não tem, mas nenhuma tem. Tá? Então, uma criança de 10 anos, né, e confronta a religião, que é justamente o conhecimento tradicional, que enfia porcaria muitas vezes na cabeça das pessoas, levando em conta que se fez assim há 5, 10, 50 gerações. E isso é uma religião, isso é um dogmatismo. Então, quando você confronta a pessoa com o fato de que se o pintinho nasce na lua cheia, sei lá o que é o mesmo, é justamente de desfazer esse dogmatismo que você diz. Então, a acusação de que a ciência está dogmatizando, doutrinando, sei lá o que, eu a rejeito e aplico justamente o que você chama de conhecimento tradicional, porque não confere com a natureza. E a ciência começa com a observação. Tem uma base empírica. Então, é aí minha preocupação de que o fato de você, com a intenção de abrir, de executar uma política mais multicultural, que inclua realidades assim, alheias a centros urbanos e por aí vai, esteja também trazendo um conflito, né, real entre a objetividade e as crenças, que são as que o pessoal tem, não que a ciência enfia para eles. Não reconheço a objetividade que você fala. Esse é o ponto, eu não reconheço. O fato não existe, então. O fato, ou seja, o pintinho nasce para entender, as cobras sobem nas árvores, por aí vai. Então, me digam onde estão os fatos e eu vou ver apenas interpretações. Não é? Sim, mas eu também li o Nietzsche. E ele também está com esse, em outro contexto que não é aquele que você menciona. Mas então, o fato me apropriar. E o leitor vai reconhecer de que todo esse trabalho maravilhoso em Laboratory Life não serve para nada, porque ele ataca uns aspectos, tira conclusões erradas de um grupo que olha como se fosse um marciano, né? E ele acha que descobriu a pólvora. E é uma coisa surpreendente que, depois de tanto tempo, as pessoas continuem vendo. Esse livro eu gostei muitíssimo, para mostrar como o cara errou feio, ou seja, meteu o pé pelas mãos, depois de ler toda a sua abordagem. Quem é que está falando que ele errou? Um representante dos cientistas duros, quer dizer, está excelente essa discussão. Porque nós temos especialistas em tirar conclusões erradas de fato que não existem. Tudo bem? Tudo bem. Vamos. Então, acho que agradeço então a paciência. Né? Vamos continuar? Então, tudo bem. Quem disse que eu estou satisfeito com a resposta? Não, tá. Bom. Gostaria de dirigir a minha pergunta ao professor Jafelice. Professor, o senhor estava falando sobre as possibilidades de condução do campo da astronomia cultural. O senhor pensa do campo de História e Filosofia da Ciência como esse possível mediador entre formações duras e justamente uma formação mais humanística, já que a História e Filosofia da Ciência pretende justamente mexer um pouco nesse outro campo? Eu acho História e Filosofia da Ciência
para humanizar o ensino das ciências duras, fundamental. Mas eu acho outra coisa mais fundamental que não tem acontecido e que revela uma resistência por parte dos próprios pesquisadores em ensino de ciências, que é a sociologia da ciência. Parece que a sociologia da ciência amedronta muito ainda os educadores científicos. Parece que ela amedronta porque a minha interpretação totalmente aleatória é que a grande maioria de quem trabalha com pesquisa em educação científica se formou antes numa ciência dura. E quando você tem essa deformação, você naturalmente vai ter um viés para enxergar as coisas. E a sociologia da ciência, ela coloca o dedo em várias feridas que a história e filosofia da ciência, pela história das disciplinas, pelo histórico dessas disciplinas, no pensamento ocidental, elas foram se infiltrando, se penetrando, e antes era exclusividade de um historiador, de um filósofo, aí veio um pessoal de ensino querendo trazer ela para a parte de ensino, então ela foi mais ou menos tolerada pelo pessoal de ensino, não pelos físicos, que continuam querendo tirar essas disciplinas da formação. Mas ela foi sendo tolerada, etc. Ao passo que a sociologia da ciência, quando ela vai questionar e vai dizer que, bom, a ciência também é uma construção, né? Esse negócio é muito para o caminhãozinho dos educadores científicos. Então eu acho que sociologia da ciência devia estar muitíssimo mais presente nessa humanização do ensino de ciências. Então ela devia ser alçada ao nível que história e filosofia da ciência já tem logrado, porque apesar dos pesares, né, está logrando um avanço essa penetração, com todos os percalços, mas está logrando. Eu acho que falta a sociologia da ciência chegar nesse nível de penetração. Por pouco que ele seja, ele já é bastante em comparação ao que existia há 30 anos, por exemplo. Sociologia da ciência precisa entrar também. Néstor, primeiro. Ele. ¿Sí? Sí, yo quería retomar la discusión de recién y considero que todas las ciencias y las miradas son construcciones sociales que duran una cierta época y a pesar de que nos duela, saber que quizás el trabajo de toda nuestra vida es transitorio, no es para la eternidad, eso creo que es lo que duele más, y la pérdida de poder que significa saber que dentro de 200 años lo que me llevó toda una vida va a figurar como una rareza en algún libro de una escuela secundaria. Entonces me parece que tomar una actitud humilde ante la construcción de conocimiento es lo esencial aquí, es una toma de posición antropológica y epistemológica, es decir, tenemos que ser humildes porque si miramos hacia atrás en la historia o consideramos que son todos estúpidos porque nosotros somos los que realmente sabemos, o consideramos que nosotros somos unos más que tarde o temprano nuestra visión de mundo va a cambiar, pero con este concepto de visión de mundo, de cosmovisión al estilo kuhniano, tenemos que considerar que o nos respetamos mutuamente o esto termina mal, porque realmente vivimos en mundos diferentes. O sea, vivimos en mundos diferentes. La gente es tan valiosa, el dato empírico y la creencia que tiene la gente que se corta el pelo en luna nueva, como el dato científico, empírico y la creencia que tenemos en los datos del Big Bang, que yo siempre digo que es más fácil creer en Dios que en el Big Bang. Porque você nunca vê os lados, por isso que você cree. Yo también, o sea, en mi caso yo puedo tener la doble mirada porque
me formé como astrónomo y como educador, entonces es como que... Mas a astronomia do Big Bang que você conheceu está ordem de grandeza, anos-luz atrás do que hoje. Então, bueno, de todos modos, de que é um avanço meio... De todos modos, la discusión es larga y es profunda. Sí, sí. Yo creo que vivimos en mundos diferentes y que tenemos que ponernos de acuerdo. La inconmensurabilidad no significa falta de diálogo, significa que podemos dialogar poniéndonos de acuerdo en algunos puntos que no son los medulares de las dos formas de ver el mundo, pero que es posible dialogar. Y me parece que antropología, educación y astronomía, porque astronomía de todas las disciplinas es la más holística de todas, creo yo, deben dialogar y construir un campo nuevo. Los que estamos formados en distintas áreas, lo que tenemos que valorar es que conocemos los defectos de esas áreas y construir lo bueno que podemos construir entre todos. Pero reconozcamos que vivimos en mundos distintos y que uno no vale más que el otro. Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo, este es mi punto también. Mais uma questão? Não. Já estava roubando o microfone, Marcelo. Eu te conheço. Assim. Boa tarde, queria parabenizar pela discussão interessante. Eu concordo com o professor quando quem faz ciência tem que tomar cuidado do papel que é a ciência em desmitificar alguns fatos culturais, que há alguns fatos culturais que são relevantes, que agregam valor realmente ao conhecimento científico, mas há fatos culturais que não constroem e além de não construir a ciência, ainda desvirtua em um fim que não é legal. O exemplo disso, alinhando com a astronomia cultural, é a astrologia, que hoje sempre foi um produto de mercadoria, onde se trabalha a cultura, que não se alinha com o conhecimento científico e que, por mais que a gente avance na divulgação da ciência, continua presente. Você liga a Band e tem um cara lá dando o telefone dele que, se você acessar, tem a mensagem dizendo como vai ser o seu dia. Então, eu imagino que nós temos que ter esse cuidado, para não... O que é cultural, que é relevante, o conhecimento do povo indígena, como outros costumes populares que realmente tem um cunho científico que pode ser aproveitado em relação ao conhecimento dos nossos ancestrais, no sentido de que momento ideal seria para plantar, daí um conhecimento cultural que não tem nenhuma relevância científica. Eu imagino que a gente tem que desconstruir isso como fazedor de ciência. Muito obrigado. Acontece que essa separação que você imagina é impossível de ser feita. Essa separação, num contexto cultural, o que é relevante e o que não é relevante, quem vai decidir o que é relevante? Porque se é você que vai decidir, então você já é o juiz. Então você já tem uma série de preceitos que você vai dizer, isso é bom, isso não é bom. Então, o seu posicionamento de juiz é que tem que ser questionado de princípio, que é isso que eu estou dizendo. E a questão da astrologia que está por aí, eu só vou fazer um comentário, não sobre astrologia, mas sobre o que eu estava falando, que é a reivindicação de que a astronomia cultural seria um subdomínio da astronomia, do jeito que a astronomia é entendida e praticada. Como que pode ser? Porque os conhecimentos autóctones, em muitos aspectos, eles têm o teor astrológico. O índio tem uma relação com os astros, mas não é que ele tenha uma relação com os astros porque os astros estão lá. É uma concepção holística. As coisas estão interrelacionadas, não tem aquele fracionamento de visão de mundo que nós temos. Então está tudo interrelacionado. Então como que você pode trazer isso para a astronomia? Ou agora a astronomia vai dizer o seguinte, gente, é o seguinte, a astrologia é um absurdo, mas a astrologia das culturas autóctones pode. No fundo ele vai estar dizendo, porque eles na verdade não sabem o que estão dizendo, estão equivocados, etc. Quer dizer, ainda é uma relação de domínio, ainda é uma relação de que eu sei o que é certo e o que é errado. E isso daí não dá certo. Como disse o Néstor, isso daí não dá diálogo, isso daí não dá convivência harmônica.
E nós precisamos construir essa convivência harmônica. E ela não vai ser reduzida a um termo só. Você vai concordar comigo e eu vou concordar com você em todos os pontos. Não vai ser assim e a gente precisa aprender a conviver nisso. E isso é que eu acho que está sendo difícil. Não, um momento. Luiz, eu gostaria de já pegar carona nesse, perguntar sua opinião a respeito da astrologia como produto cultural. Tem alguma peculiaridade que você gostaria de apontar a respeito? Não, para mim... Bom, tudo isso. Sim. Ainda... Mas também, você pode ser... Não. Eu já falei isso no livro. Tem esse livro que eu organizei, tem um capítulo que eu escrevi, né? Lá tem uma tabela onde eu falo o que eu penso sobre astrologia. Sim. Na nossa cultura ocidental. Dentro da cultura. E eu gostaria de ver se conseguimos uma colocação a respeito do que você expôs. Eu nunca estudei particularmente astrologia, nunca me debrucei sobre a temática, embora de vez em quando eu leia horóscopo, geralmente dá certo. Às vezes sim, meu signo dá certo, né? Mas eu não sou idiota. Eu acho que as pessoas não são idiotas e elas sabem o campo de aplicação. As pessoas que eu digo, as pessoas de forma geral, todo mundo, elas sabem distinguir o campo de aplicação dos saberes culturais e em que esferas. E isso daí talvez seja a coisa mais interessante da questão da cultura humana. Não é incomum você perceber, por exemplo, vários médicos, por exemplo, que deveria ser a princípio um cara ateu, não é? Fervorosos, religiosos, e que ele sabe o campo de aplicação dos saberes em cada momento das culturas. Eu não vejo isso como... Eu estou aqui no meio e eu estou me sentindo exatamente no meio mesmo, porque eu me posiciono exatamente, não só fisicamente, mas eu não vejo isso como uma questão tão gritante quanto talvez seja para eles, tanto para ele, para o José Felício, quanto para o professor, porque eu sinto que existe essa possibilidade de diálogo e as pessoas conseguem, mesmo uma pessoa de origem de qualquer lugar que você conseguir conceber, elas conseguem perceber que existem campos diferentes onde as culturas funcionam ou não funcionam, ou são cabíveis ou não são cabíveis. Eu me divirto lendo astrologia e não acho ridículo, porque eu acho legal, eu acho bacana, e eu sei que eu não vou poder aplicar aquilo para, bom, se eu quiser prever o movimento de uma nave. Mas eu acabei de mostrar que o produto de mercado... Me falam que não é. Uma coisa que não é produto de mercado. A gente vive numa sociedade onde tudo é produto de mercado. Tudo. Ciência, não ciência, pseudociência, religião, não religião. Desde o sabonete até o amor, tudo é mercadoria. Então, astrologia é mercadoria, então é produto de consumo, então não vale. Mas o Stephen Hawking, tudo bem, mas ele é mercadoria do mesmo jeito, como mercadoria, não é? Então, eu não sei, são experiências culturais diferentes. Eu acho que vai desencontrar a função do professor. É a questão do que é a escola, o que é a concepção do que é a escola e do que é então. Deve aqui não é verdade como verdade, ele compra porque tem informação, aí daí eu vou poder ir encontrar. Então, mas aí eu vou falar uma coisa, porque eu acho que você pegou um ponto legal, que é o seguinte: será? Porque a escola, a própria escola, a concepção do que é uma escola, ou do que é a escola, ela também vem na esteira do conhecimento científico, etc, etc. De repente ali não é o espaço, por exemplo, para a questão da astrologia, porque aquele espaço cultural não é esse espaço. E então... Um aluno me interrompe: professor, meu signo hoje disse que vai ser maravilhoso e que eu vou ter um número 15, 14, que eu vou ganhar na Mega Sena hoje. Cara, eu vou dizer: não, vai lá, aposta que você vai ganhar. Pelo amor de Deus, vai ficar complicado. Eu, como professor de física, física aqui não é verdade, fica em mapa astral, nem não existe porra nenhuma, porque o céu não é
Não, até porque as adivinhações... Porque se fosse verdade, você ia jogar, né? Eu também. Não, Jorge, não, eu acho que ele está querendo dizer que se nós temos que aceitar um sofisma, né, como parte de uma realidade cultural. Porque se você vai ver no fundo o que realmente acreditam, né, os caras que fazem isso, eu acho que nós vamos encontrar com surpresas. Mas tem uma vertente que o Jaffa apontou, que lato sensu a astrologia e a conexão de muitos povos indígenas e outros aí com o céu, não é isso? Então temos um problema também de linguagem, de limitação. Marcelo, penúltima pergunta. Tem uma coisa que eu acho importante para levar em conta, é que a construção do conhecimento ele demorou vários séculos. E são pessoas, às vezes, que dedicaram a vida para conseguir um pedacinho do conhecimento. E a gente não pode esperar que uma pessoa, tendo a sua vivência, vá chegar na mesma conclusão, que pode ser a correta ou não. Então, certas coisas, elas vão ter que ser impostas. Você não pode trabalhar todo o universo de conteúdo impossível. Eu acho que o questionamento, o fato da pessoa aprender como o conhecimento é feito, é importante. Você não pode questionar tudo, é impossível isso. A menos que a gente reduza muito o conteúdo. A gente passou séculos discutindo se o universo era geocêntrico ou heliocêntrico. E a ciência moderna hoje acha que o universo não tem centro. E outra coisa importante a respeito é que tem várias tendências surgindo hoje, como o design inteligente, que pessoas propondo o ensino religioso para ser discutido no mesmo nível do conhecimento científico. Isso. Eu acho que isso é uma coisa perigosa, tendenciosa e dogmática. Tá? E isso a gente tem que levar em conta e ficar preocupado. Sim, por favor, responda, Luiz. Eu acho que isso está correto. Alô? Eu não acho que isso seja perigoso nem dogmático. Eu acho que vai exatamente na linha do que o Néstor falou. Quer dizer, as coisas estão sendo colocadas e as transformações podem acontecer. Do nosso ponto de vista, que a gente considera que o que você chama de conhecimento construído é como se fosse inabalável, indestrutível. Não falei isso. Não foi isso que eu falei. Inclusive, o conhecimento, além de levar séculos, ele ainda continua em progresso. Exatamente, mas acontece que quantos pontos em aberto você tem? Muitos. Pois é, então como que você pode excluir esse que você acabou de dizer? E eu não estou defendendo, hein? Entenda bem, eu estou só numa retórica aqui. Não estou defendendo mesmo porque eu não tenho posição a respeito, ou seria até contrária a minha posição. Mas na verdade o que eu defendo aqui é a questão, como que você pode excluir? Qual é que todo conhecimento você sabe para poder excluir com a certeza que você exclui? É isso que eu questiono. Não foi daí conhecimento específico, mas alguns conhecimentos a gente pode excluir e tem condição de excluir. Mas esse que você falou, não, porque ele está aí. Esse não necessariamente. Porque você não sabe o que pode você não sabe o que pode surgir ainda. Não. Por favor. A questão do design inteligente, que foi um bom exemplo. E quando foi mencionado, está implícito na sua colocação de que existe uma intencionalidade outra por trás, ou um viés ideológico que está procurando validar determinados outros pontos de vista que se opõem ao conhecimento científico, mas não só o conhecimento científico, mas a atitude científica de uma modo geral, ou o que fazer científico, colocando, por exemplo, o divino como
a fonte do saber, né? Muito mais prevalente. E tentando encaixar isso dentro de um discurso científico, não é? O fato de você identificar isso, e aí eu vou complementar uma coisa que o Jafelice falou. Eu acho que a gente precisa olhar as coisas com profundidade. Os fenômenos humanos, todos eles, inclusive esse do design inteligente, ele é um objeto que a gente tem que se debruçar sobre ele e ver o porquê que ele está acontecendo. E a compreensão de cada coisa. Eu não vejo que isso se aplica, por exemplo, igualmente aos pontos que ele colocou aqui, da astronomia cultural. Mas também não sei, eu não sei, mas é que eu não sei mesmo, não sei nem se eu sou contra ou se sou a favor. Eu não sei se a escola é o bom espaço para fazer isso. Por exemplo, para trazer esses elementos da astronomia cultural, tal qual foram descritos aqui pelo professor. Eu não sei, eu acho que é um debate para se entender o que é a escola, ou se a escola é o fórum para isso. O que é a escola? Porque a escola também é uma instituição social, cultural, que está fundamentalmente imbricada no conceito da própria ciência ocidental. Não, é muito difícil você separar o conceito de escola. A escola é um conceito iluminista, totalmente dentro da perspectiva ocidental. Eu não sei se aquele é o fórum. Então, eu acho que são fenômenos diferentes, a gente tem que ir na raiz dos fenômenos. Você falou da sociologia e da antropologia. Eu vou defender meu peixe, porque eu sou do programa de estudos culturais, e estudos culturais é uma área em ascensão dentro das ciências humanas, que não é sociologia, então não é antropologia, trabalha com a cultura numa outra perspectiva, que é das relações da cultura com aquilo que produz, a produção material da cultura. E eu acho que a ciência pode ser examinada sob o viés, e tem muita gente fazendo isso, sob o viés dos estudos culturais. E é aí que a gente vai ter algumas respostas. E isso, para mim, já dava de cara que o design inteligente, e aí eu ficaria contra, nesse sentido, de que eu já estou vendo qual é a dimensão ideológica que está por trás, é um embate. Mas não é um embate de culturas autóctones, nem nada disso. É um embate político ocidental também, das religiões e da hegemonia, né? Tem tudo a ver com, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, não é? A ascensão da direita religiosa e tudo mais. Então, acho que são fenômenos que a gente tem que ir na causa, a gente tem que olhar os espaços, as causas, as ideologias que estão por trás de cada um deles. Deixa eu só complementar uma coisa. Eu achei muito boa essa